Um dos problemas mais graves do nosso mundo atual é a crise de propósito. Várias pessoas no nosso mundo, de todas as idades, mas este vídeo é direcionado para as pessoas mais jovens, sentem que o que elas fazem, seja isso profissionalmente, ou seja, o modo de viver em si, não lhes é realizante, nem acham que é o que realmente querem fazer. Podem estar a estudar algo que não se envisionam a trabalhar no futuro, ou podem já estar a trabalhar e não gostam do seu trabalho, mas não sabem como mudar, nem sabem bem o que fazer, porque no nosso mundo há tantas distrações que acabamos por passar o dia inteiro distraídos, o tempo precioso que nós temos livre, distraídos, mergulhados nestas novas distrações, nestes novos vícios que temos, e por causa disso nós não tomamos, da nossa geração, não tomamos o tempo necessário para discernir, pensar sobre a nossa vocação, sobre o que nós queremos ser, sobre o que nós queremos fazer. E isto não é diferente para os cristãos. Os cristãos também estão a passar por esta, esta crise de vocações. Na Igreja Católica, isto é literalmente chamado de crise de vocações, é porque há tantos poucos padres, tantos poucos seminaristas, seminários completamente vazios. Antigamente havia tantos seminaristas, os quartos estavam todos ocupados. Hoje em dia os seminários estão completamente cheios, são edifícios gigantes com 12 seminaristas. Portanto, está a haver uma crise de vocações, não propriamente só na igreja, mas no mundo em si, e isto está a afetar os fiéis, está a afetar os cristãos, porque apesar da igreja oferecer esta verdade universal que transcende e que é a resposta a todas as soluções, muitos fiéis sentem-se desconectados da fé, sentem-se céticos, sentem-se apáticos, não entendem como podem acreditar, mas não entendem o porquê, não entendem o maior propósito disso tudo. Portanto, neste vídeo é um bocado diferente dos meus vídeos normais, como podes ver pela, pela duração. Normalmente eu faço vídeos mais curtos, portanto, se gostas de conteúdo mais tipo maleável ou pronto, mais curto, este vídeo pode não ser bem o que tu preferes, mas eu desafio-te a ficares por aqui, porque por vezes é no tédio, porque pode ser minha culpa também, pode ser porque eu não sou um bom criador de conteúdo, mas se sentiste tédio durante este vídeo, mesmo que seja por minha culpa, desafio-te a ficares até ao fim, porque isso mostra que és realmente comprometido em viver uma vida obedeciente aos valores bíblicos, viver uma vida a procurar o que realmente Deus te chama. Portanto, eu só queria dar aqui um aviso que eu não tenho autoridade para falar. Eu sou mais uma pessoa que tá neste caminho, tal como toda a gente está a ver este vídeo. Sou padre, não faço parte do clero, não sou seminarista, mas faz parte do meu esforço e desejo dar este tipo de conteúdos em Portugal, em português, e evangelizar nestes meios digitais. Tal como diz São Pedro, o primeiro Papa, na sua primeira carta: no íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la peça. Com mansidão e respeito, mantede limpa a consciência, de modo que os que caluniam na vossa boa conduta em Cristo sejam confundidos naquilo mesmo em que dizem mal de vós. Então, em todos os tipos de média, quando nós consumimos filmes, músicas, tudo, incluindo este canal, devem ser sempre complementos
para a nossa vida e a nossa caminhada com a igreja. Portanto, sempre se realmente sentires que precisas de ajuda, que nós todos precisamos, mesmo os mais santos das pessoas, todos nós precisamos de ajuda. Então encorajo-te a procurares um padre, a procurares alguém mais velho que te possa acompanhar neste caminho, e eu posso tentar ajudar, claro, mas eu sou só mais alguém que está neste caminho, não tenho assim autoridade para falar, mas sei algumas coisas e gosto de partilhar esse conhecimento e espero poder apontar para a solução, que é Nosso Senhor. Portanto, sem mais nem menos, vamos começar. Tal como eu disse, no mundo inteiro estamos a viver uma crise de propósito, uma crise de vocações, e isto está a afetar a nossa vida. Porque apesar do mundo estar nas estatísticas, por exemplo, estar a dizer está tudo a melhorar, está tudo a melhorar, está tudo a melhorar, se olharmos para a vida, tipo, para os exemplos concretos, caso a caso, vemos que os suicídios estão a aumentar. Se formos ver estudos, por exemplo, dizem que perguntam se as pessoas estão contentes com o seu trabalho, e está cada vez mais a descer. Portanto, estamos a viver realmente uma crise de vocações. Portanto, como é que nós descobrimos o nosso chamamento pessoal, o nosso chamamento vindo de Deus? Como é que nós descobrimos o que é que Jesus quer para a nossa vida? E como é que nós não só temos conhecimento da doutrina, das verdades da Igreja, mas além disso, como é que nós somos obtecores a essa doutrina? Como é que nós somos seguidores? Como é que nós tomamos a nossa cruz e seguimos Nosso Senhor? Eu queria citar aqui do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, logo no início da introdução, no primeiro parágrafo de sempre. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre em toda a parte, ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda a procurá-lo e a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da família que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Portanto, mesmo que se fores crente, mesmo que participes nos sacramentos, mesmo que vás à igreja, ou pronto, a maior parte das pessoas vem de uma família cristã e pronto, vão porque a família vai, mas podem acreditar, mas não sentem. Portanto, mesmo que não sintas essa conexão com a igreja e com Deus, eu quero que saibas que, tal como diz aqui o Catecismo, Deus chama-te incansavelmente para um encontro de oração contigo. E onde encontramos mais fervorosamente esse encontro é através dos sacramentos, através da Eucaristia, através da reconciliação, da penitência, através do caminho da igreja em geral. É aí onde encontramos com mais força esse encontro espiritual e pessoal e essa relação com Jesus. Portanto, neste vídeo, que normalmente apresento sempre em passagens bíblicas, a única passagem que vou apresentar é a vocação de Moisés, porque esta passagem é tão rica, tão cheia de sabedoria, que nós podíamos escrever livros atrás de livros ao estudar a vocação de Moisés. Portanto, por isso é que este vídeo é tão longo. Quer dizer, não sei bem quanto longo vai ser, suponho que seja longo. Tem aqui notas e normalmente as notas ocupam uma página e está aqui várias páginas. Este vídeo é longo porque demorou-me tanto, requer muito de mim analisar as escrituras e reflexão própria, oração minha. Portanto, por isso é que este vídeo demorou para sair e é tão longo. Portanto, a única
análise que eu vou fazer neste vídeo é mesmo a vocação de Moisés, estes primeiros 12 versículos do terceiro capítulo do livro de Êxodo, porque, como eu disse, contém tanta sabedoria. Se lermos com atenção, contém tanta sabedoria, e vamos fazer isso durante este vídeo, contém tanta sabedoria que eu queria isolar mesmo aqui esta análise, mesmo na vocação de Moisés. Portanto, este vídeo é um vídeo sobre a falar de como podemos encontrar o nosso propósito em Deus, mas também é igualmente um vídeo a analisar a vocação de Moisés. Portanto, para começar, vamos fazer a leitura dos versos em questão. Não sei se tens uma Bíblia por aí, senão vai aparecer aqui, vou ler eu, e vai aparecer aqui uma imagem com o texto. Portanto, é o livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 12. Um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, levou o gado através do deserto, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor, numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se consumir. Disse então para consigo: vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Deus disse-lhe: não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desviou a olhar, porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor, porém, continuou: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi-os a queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso, estou decidido a libertá-los do poder dos egípcios e tirá-los dessa terra, para levar para uma terra grande e boa, onde o leite e o mel correm como água. É a terra onde vivem os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel, e também vi como os egípcios os maltrataram. Portanto, vai, que eu te envio o faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei contigo, e o sinal de que sou eu que te envio é este: quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a Deus neste monte. Portanto, é uma passagem bastante rica, mesmo superficialmente, sem análise assim muito profunda. É uma passagem bastante rica, mas vamos olhar especificamente para estes dois primeiros versos e analisá-los com mais calma. Um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, levou o gado através do deserto, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se consumir. Portanto, o Senhor apareceu sobre Moisés em certas condições específicas. Moisés estava no meio do trabalho, a meio do ofício, a apacentar o seu rebanho, e quando Moisés parou e olhou à volta, e avistou a presença do Senhor num arbusto ardente. Pronto, a história do arbusto ardente é de onde vem a expressão popular, entre aspas, vem desta história bíblica, o qual o fogo não devastou o arbusto. E muitas vezes é assim, muitas vezes na nossa vida também temos tarefas, responsabilidades, algo que, se quisermos viver em sociedade, claro que temos de exercer, e ainda bem que sim, porque Deus criou este mundo, Deus criou este mundo para nós e nós para o Senhor. Portanto, se nós queremos viver em comunhão um com o outro, nós temos de exercer estas responsabilidades, temos de trabalhar, temos de ter a mão na massa, temos de fazer todas estas coisas. Mas é muito importante, regularmente, ocasionalmente, mesmo no meio do nosso trabalho, pararmos e olharmos à volta. Foi isto que Moisés fez. Refletirmos sobre o que estamos a fazer, refletirmos sobre para onde é que estamos a ir, refletirmos sobre o que Deus quer para nós. Eu fiz um vídeo disto há pouco tempo, sobre a história
de Maria e Marta, Jesus a visitar Maria e Marta, é uma história dos Evangelhos. Portanto, se quiseres aprofundar mais nesse tópico, podes ir lá ver. Mas se Moisés não tivesse parado aqui, estava no meio do trabalho, ele tinha coisas para perder, estava no meio do trabalho, estava a apacentar o rebanho, mas se ele não tivesse parado aqui, ele nunca teria avistado a presença do Senhor, ele nunca tinha contemplado a presença do Senhor, nunca tinha entrado na presença do Senhor naquele arbusto ardente e nunca tinha descoberto a sua vocação, nunca tinha livrado o povo de Israel e as histórias da Bíblia a partir daí seriam muito diferentes. Portanto, um momento de reflexão, de parar e olhar, trouxe-nos tudo o que veio a seguir a isto, porque isto foi logo no início da Bíblia. E isto é ainda mais importante nos dias de hoje, nos dias que nós temos tanta estimulação, como eu já falei, tantas distrações, que é difícil, eu sei que é difícil, porque há tantas coisas, a nossa atenção tornou-se literalmente uma moeda que as empresas lutam e gastam milhões e milhões de euros para tentar ter, porque é pela nossa atenção que eles nos controlam. Portanto, se nós queremos ser controlados por Deus, se nós queremos ser guiados por Deus, então temos de mandar a nossa atenção para Deus e não totalmente para estas novas distrações, estes vícios. Portanto, não podemos também cair na falácia que sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, não tenho muitas capacidades, porque Deus, através de toda a história da salvação, durante o Antigo, o Novo Testamento, todos os livros, sempre chamou os fracos, os humildes, os pouco capacitados, porque isto eu vou dizer muitas vezes ao longo deste vídeo: Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que chama. Portanto, podemos ver várias vezes Deus a chamar pessoas humildes, pessoas discriminadas, pessoas pobres, pessoas estrangeiras. E porquê? Será que Deus tem uma preferência para estas pessoas? Não. Será que Deus é um revolucionário? Será que Deus quer fazer revoluções? Às vezes parece, mas não é isso também. É porque geralmente as pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes têm um coração mais contrito, enquanto os mais poderosos são mais arrogantes, têm um coração mais duro, mais como é que se diz? Coração mais endurecido. Então não conseguem, não é que não conseguem, não querem saber mais nada além disso, não querem saber mais nada além dessas coisas temporais. Enquanto os pobres, os humildes, os pobres de espírito, como diz o Senhor, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, eles têm mais razão para confiar no Senhor, mais motivações. Por isso é que às vezes parece que Deus é um revolucionário, mas claro que há nuances que pode haver um sem-abrigo com €1 e ele apega-se a esse euro como se fosse Deus. Não quer largar aquele euro, ele está pronto para defender a vida com aquele euro, defender aquele euro com a vida. Pode também haver pessoas que têm vários bens materiais, que são ricas, têm vários dinheiro e que usam esse dinheiro para melhorar o mundo à volta, para expandir o reino de Deus. Claro que há nuances, mas geralmente é assim que funciona. Portanto, aos olhos de Deus não há classes sociais, nem há privilégios. Ele chama todos, como dizia o nosso querido Papa Francisco, ao encontro da oração com Ele e chama todos, engraçadamente, à sua presença, tal como chamou Moisés aqui. Portanto, não há ninguém tão pobre
que não tem nada a dar, e não há ninguém tão rico que não tem nada a receber. E esse caminho para chegarmos ao Senhor é através da sua igreja, da igreja que Ele nos deixou, que é a Santa Igreja Católica. E portanto, o arbusto ardente também tem significado. Primeiro de tudo, para nós, é uma coisa estranha. Um arbusto ardente, para quê? É uma coisa estranha. Mas Deus às vezes manifesta-se assim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência que parece às vezes as coisas aparecem, às vezes as coisas desaparecem, às vezes os caminhos abrem-se, depois os caminhos fecham-se e vão lidar a outro caminho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência. Mas às vezes é um pouco estranho, né? É um pouco estranho a vida, tal como é aqui o arbusto ardente. Se calhar isto é só eu dizer, para não nos apegarmos muito às coisas do mundo. Mesmo que as pessoas dizem, por causa da nossa fé, gozem, ou dizem, isso é estranho, isso é que estás a fazer, estás a rezar. Mesmo que digam e que façam isso, não podemos nos deixar levar por essas tentações de pensar que é estranho, pode ser estranho que está fora do normal, e que o que é normal é viver assim uma vida sem propósito, então por isso é estranho. Portanto, não nos apegarmos às opiniões das pessoas do mundo. Deus chama-nos a fazer aquilo que Ele acha que é o melhor para nós, na sua infinita sabedoria. Portanto, quem somos nós para duvidarmos disso e queremos seguir as opiniões do mundo em vez de seguir o nosso chamamento? Portanto, isso faz-nos lembrar que Deus não é deste mundo. Ele opera neste mundo, Ele esteve neste mundo. Emmanuel, Deus connosco, que era o nome original de Jesus. Ele esteve aqui, mas Ele veio aqui não só porque sim, ora, Deus veio, mas veio-nos para nos avisar dos perigos do mundo e para dizer que, a não ser que nós ponhamos a nossa fé em Jesus, nós não vamos conseguir ter as glórias do reino dos céus. Portanto, lembrar muito, mesmo que nós fomos humilhados, gozados, discriminados, perseguidos. Os apóstolos todos foram perseguidos, a não ser, quer dizer, todos foram perseguidos e todos morreram mártires, à exclusão de João, que foi o único que chegou à idade avançada. Todos foram perseguidos e, tal como eu disse aqui no início, temos de estar sempre prontos para dar razões pela nossa esperança e na nossa fé a quem pedir. Então, lembrar que a nossa pátria, o nosso lugar, não é deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é do céu. A nossa pátria é do céu. Nós pertencemos ao céu. Nós fomos feitos para o céu. Deus fez-nos para Ele e Deus está no céu. Deus fez este mundo para nós servirmos dele, para nós alimentarmos dele, para nós cuidarmos do mundo também. Mas Deus fez-nos a nós para Ele, para chegarmos ao céu. Portanto, o nosso objetivo, a nossa vida, é literalmente chegarmos até ao céu não de um ponto de vista de medo, tentar evitar o inferno, mas chegamos ao céu para conseguirmos ter mais comunhão com Nosso Senhor. Portanto, vamos passar para os próximos versos seguintes, onde Moisés já tinha descoberto esta presença estranha do Senhor num arbusto ardente, mas escolhe aqui aproximar-se e descobrir o que é isto. Portanto, vamos ler versos 3 a 6. Disse então para consigo: vou aproximar para ver melhor este espetáculo, e percebendo uma sarça a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés aproximava para observar, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus disse-lhe: não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E acrescentou: eu sou Deus teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desviou o olhar porque teve medo de olhar para Deus. Portanto, muito importante notar que Deus chamou Moisés e Moisés foi pela sua própria escolha, pelo seu próprio livre-arbítrio. Muitas vezes, quando as pessoas querem evangelizar, fazem pelo medo e não pelo amor. A fé propõe-se
ela não se impõe. Portanto, tudo o que nós fazemos relacionado com Deus deve ser sempre pelo nosso próprio livre-arbítrio. Nós temos o poder, no seu infinito amor, Deus deu-nos o poder de escolher entre o bem e o mal, e podemos usar esse poder para aceitar o Senhor ou para rejeitá-lo. Vamos ver o que é que o Catecismo diz sobre isto. Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade da pessoa dotada da iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador e aderindo livremente a ele, chega à total e beatífica perfeição. Portanto, Moisés tinha muito a perder. Havia alguma resistência, né? Moisés, ao aproximar-se, estava a trabalhar, ele tinha algo a perder ao ir para ali, e mesmo assim, ele escolheu ir mais a fundo, escolheu saber mais, escolheu saber aquilo porque sentia que era por onde o Senhor lhe chamava. Foi a escolha livre dele, porque Deus não é um tirano que se impõe. Deus não se quer impor nas pessoas. Claro que há uma verdade certa, mas Deus não se quer impor em nada, porque Ele quer que nós, pelo nosso amor, fazemos a escolha racional de o seguir, e que não seja por medo ou por tentação. Pois o Catecismo continua ao dizer: quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. Portanto, se nós queremos ter a liberdade verdadeira, a liberdade que Deus nos quer dar, então é só fazer o bem, só a seguir os mandamentos, só a seguir a vontade do Senhor é que podemos ter isso. Porque podemos sentir que estamos livres quando nós fazemos as coisas do mundo, quando nós submetemos aos nossos vícios, às nossas paixões, até tentarmos parar. Até tentarmos parar e realmente descobrimos que o que nós estávamos a fazer era escravidão. Nós estávamos a ser escravos e nem sabíamos. Depois, à medida que Moisés foi se aproximando, Deus continuou a chamar-lhe com mais intensidade, até chamando-lhe 2 vezes pelo nome. Se vamos olhar para a Bíblia, regra geral, é quando Deus chama alguém 2 vezes pelo nome, tipo Moisés, Moisés, como fez aqui, geralmente quer dizer que tem alguma coisa muito importante a dizer a essa pessoa. Portanto, à medida que Moisés foi se aproximando da presença do Senhor, Deus chamou-lhe com ainda mais intensidade, vem, 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 vem. E a nossa vida também é assim. A nossa vida, quando começamos a seguir a presença do Senhor, quando começamos a seguir os mandamentos, quando começamos a seguir o que Ele nos ensinou, quando nos começamos a seguir, a tornar discípulos verdadeiros de Jesus, então aí é que vamos sentir a presença do Senhor. Muitas pessoas querem ter logo os resultados sem esforço. Porque se Deus nos mostrasse o caminho logo desde o início, então nós precisávamos da fé, sabíamos logo o que fazer. Mas Deus respeita-nos, Deus respeita que nós não somos robôs, e Ele quer que nós o sigamos com fé e com confiança, mesmo que possa parecer estúpido, mesmo que possa parecer maluco, ter uma fé e confiança perfeitas na providência de Deus. E é muito importante não cair na paralítica analítica. A paralítica analítica é ficar a analisar completamente tudo e não fazer nada além disso. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Imagina que estás a conduzir e não tens GPS. Estás tipo no meio do nada, estás a conduzir e não tens GPS, estás sem bateria. Chegas a uma parte onde tem 2 caminhos, não sabes por onde ir. O caminho mais sensato é ir por um e depois descobrir se era por ali. Mas eu sinto que a vida de muitas pessoas ficam no carro com as mãos no volante assim, a discernir que caminho é que eu vou seguir. Quando não, escolhe um caminho e segue, e aí irás ver se é esse caminho ou não. Depois podes voltar e pronto, agora já sabes que é pelo outro. Claro que isto é um exemplo bastante simples, não
transporta bem para a nossa vida, que é muito mais complexo, mas consegues entender o que eu estou a dizer. Eu sinto que a vida de muitas pessoas é ficar ali, ok, o que é que eu vou, para onde é que eu vou, para onde é que eu vou? Estou ali no volante com as mãos, ok, para onde é que eu vou? Quando não, escolhe um caminho e aí verás se é para ti ou não, mas faz alguma coisa, não fiques aí parado com as mãos no volante a ver para onde ir. Depois a seguir, quando Moisés entra para o pé do arbusto, Deus diz para remover as suas sandálias porque a terra onde está a pisar a terra é santa. Isto também é muito importante nas nossas vidas, quando nós queremos discernir a nossa vocação, meter-nos abaixo de Deus. Isto foi um ato de submissão a Deus, porque é pela submissão que Deus nos faz guiar, como eu disse. Se nós damos a nossa atenção para estas empresas grandes, querem a nossa atenção, então nós estamos a deixar de sermos controlados por ela. Se nós damos atenção a Deus, então Deus irá nos controlar. Que isso que nós queremos é pela submissão e pela confiança e pela fé que Deus nos guia e lidera na nossa vida. E é muito importante não submeter ao pecado do moralismo, da arrogância, achar que eu sou demasiado bom para isto ou que eu sou demasiado mau para isto. Não, se Deus é que chama, Deus é que escolhe o que é que eu quero fazer. E Deus acha que eu sou apto para isto, então é isto que eu farei. Portanto, é muito importante submetermos realmente, Senhor, seja feita a vossa vontade, Senhor, seja feita a vossa vontade, Senhor, seja feita a vontade. E não dizer só com a boca, mas agir com o coração. Porque se nós queremos beber numa fonte, imagina uma fonte, aquelas fontes grandes. Se nós queremos beber numa fonte, então nós temos que colocar-nos abaixo da fonte. Se nós estivermos acima da fonte, então nós não conseguimos beber, a fonte não chega até nós. Portanto, é meter-nos abaixo de Deus, meter-nos em total submissão, olhar para cima, literalmente, meter as nossas cruzes mais para cima. Por isso é que as igrejas, tipo as grandes catedrais, são construídas para parecer que quando nós entramos olhamos sempre para cima, porque é esse o objetivo da nossa fé cristã, olhar sempre para cima, meter-nos abaixo da pessoa que está em cima, que é Jesus. Muitas vezes as pessoas não católicas, ou mesmo as pessoas católicas, perguntam: porque é que há tantos ritos? Porque é que há tanta porque é que a liturgia é tão ritualizada? Porque é que há tantas... Porque é que há uma ordem de fazer as coisas? É porque isso é a nossa forma de exaltar o Senhor. Isso é a nossa forma de, através de incensos, cruzes, todos estes sinos, tudo isto é a forma de exaltar a presença do Senhor e de exaltar literalmente nos nossos altares. A liturgia é dividida em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. É exaltar a presença do Senhor, seja através da sua palavra, seja através do seu literal corpo e sangue. Portanto, todas estas pequenas coisas que há na liturgia católica, até na liturgia bizantina, todos estes ritos mais tradicionais, não é para criar teatro, nem é para criar olha para isto, é fixe. Não é por isso. É para criar este ambiente de submissão que nos leva as nossas orações para cima, que levantam as nossas orações ao Senhor, que exaltam a presença do Senhor, seja na sua palavra, seja no seu literal corpo e sangue, que é o nosso pão espiritual. Portanto, tudo isto faz com que as pessoas percebam melhor que isto que está a acontecer, que acontece na missa, é importante. E se nós, ultimamente, nos últimos anos, há pessoas e há influências na igreja que querem simplificar a liturgia. E uma dessas razões é parte disso, que o povo de Deus está a ficar cada vez mais cético, cada vez mais: será que isto é verdade? Será que não? Porque não cresceram num ambiente onde tudo na liturgia está direcionada, está a exaltar, está a dar importância, a dar relevo, está a dar atenção à presença do Senhor. Bem, com isto dito,
Vamos passar agora para a última parte e a parte final, a parte mais importante, que é realmente a missão que Deus encarrega Moisés a exercer perante os seus ombros. O Senhor, porém, continuou: Tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi-os a queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso, estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e tirá-lo dessa terra para o levar para uma terra grande e boa, onde leite e mel correm como água. É a terra onde vivem os cananeus, os hititas, os amorreus e os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel e vi também como os egípcios os maltrataram. Portanto, vai e eu te Faraó, para tirares do Egito o meu povo de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei contigo, e o sinal que sou eu quem te envia é este: quando tiveres saído o meu povo, quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a Deus neste monte. Portanto, quando Deus revela a missão a Moisés, Deus diz que está a enviar Moisés ao Faraó, que era, pronto, o Faraó, o rei do Egito, para libertar, porque nesta altura os judeus estavam escravizados no Egito. Eram escravos do Faraó, eram discriminados. Portanto, Deus está a enviar Moisés para libertar o seu povo das garras do Faraó. E isto é muito interessante, que Moisés fica transtornado quando ouve isto. Fica completamente transtornado. É como porque ele não confia em si mesmo. Moisés era gago e era humilde, era simples, era pobre. Portanto, ele ficou completamente transtornado. É como se ele tivesse a dizer a Deus que Michael se enganou na pessoa que ele queria chamar e queria chamar outro. Como se ele tivesse a dizer: Senhor, acho que não me enganaste aí um bocado. Mas é como eu já disse, Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que chama. Portanto, se formos ver a todas as outras histórias de vocações, os profetas, Isaías, Jeremias, até o próprio rei David, Abraão, até o próprio Simão Pedro, que diz: Senhor, eu sou um pecador, não sou digno. Podemos ver que tudo isto, toda esta dúvida é bastante presente nas histórias bíblicas das vocações. Todos duvidaram, mas todos acabaram por cumprir a sua missão. A qual a missão de Pedro, temos um sucessor que ainda está a completar a missão de Pedro, que é trazer os seus fiéis juntos para a igreja, para depois chegarem ao seu preparar a igreja para a vinda de Nosso Senhor. Pode não parecer, pode parecer que vem de um lugar de humildade. Dizemos a Deus: eu não sou digno desta missão. Mas se pensarmos bem, ao duvidarmos de nós, duvidamos quem nós somos em Deus. Ao dizermos que Deus enganou-se em quem Ele queria chamar, estamos a dizer que Deus é falível, Deus é imperfeito, Deus pode enganar-se. Quando não, Deus tem um amor infinitamente perfeito e uma sabedoria infinitamente perfeita. Portanto, simplesmente confiarmos, sem ser um ato de fé, temos que confiar na providência do Senhor em vez nas nossas capacidades. Porque quando nós nos agarramos às nossas capacidades, há muito pouco que nós conseguimos fazer. Mas quando nós nos agarramos à sabedoria e ao amor de Deus, então o impossível torna-se possível. Com as capacidades de Moisés aqui, era impossível ele ter libertado o seu povo do Egito. Era impossível ter libertado o seu povo do Egito. Mas ele fez. E esta história toda, se olharmos bem e pensarmos bem para a vocação de Moisés, é a vocação de todos nós, como crentes e como católicos e como cristãos, pronto. É a vocação de todos nós. Porque o que Deus confia a Moisés é libertar o seu povo da escravidão. E isto é a história da nossa vida inteira. Isto é como se fosse a história da salvação inteira num pequeno trecho.
porque Jesus é o novo Moisés. Moisés foi meio que o precursor de Jesus, porque Jesus veio para libertar também o seu povo da escravidão. O faraó é, pronto, quem nos oprime, entre aspas, nas nossas paixões, os nossos vícios. O Egito é este mundo que nós estamos a viver agora. A terra prometida, que é agora, pronto, ali a Palestina, para nós é o céu, é a vida eterna. E as águas, o Rio Jordão, que Moisés abre, bate com o cajado assim e abre as águas, para nós é as águas do batismo. Porque do outro lado do rio está a terra prometida, está a vida eterna. E do outro lado das águas do batismo está também a esperança da vida eterna. Porque é pelas águas do batismo que nós ganhamos o símbolo de filhos de Deus. Portanto, o novo Moisés, Jesus, vai-nos tirar a nós, que é os seus filhos, o povo de Deus, da escravidão do faraó, que são as nossas próprias paixões, os nossos vícios, os nossos pecados, e vai-nos levar do Egito, que é este mundo, até ao céu, que é a terra prometida, através do nosso batismo, que é o Rio Jordão, que Moisés abriu. E do outro lado do batismo está a esperança da vida eterna. Porque não é logo do outro lado que... Há bocado disse isso um pouco mal. Não é logo do outro lado que está a terra prometida, mas está a esperança da terra prometida, porque depois ainda andaram 40 anos à procura, e esses 40 anos são a nossa vida toda, até chegarmos à terra prometida, que é o céu. Portanto, espero que este vídeo seja uma bênção, espero que não seja muito maçante. Eu ainda sou relativamente novo neste mundo de criação de conteúdo, portanto espero que tenha sido uma bênção. E claro que se tiver realmente problemas ou esteja a passar-se por algo, recomendo devidamente procurares um padre ou alguém com sabedoria. Sabedoria a sério, não é um gajo na internet, mas reflete e toma em consideração toda esta história de Moisés, toda esta vocação de Moisés, e aplica realmente na tua vida, porque não importa só ter o conhecimento, importa realmente viver com o coração contrito. Portanto, mesmo possa parecer tudo acabado, possa parecer que não tens propósito, possa parecer que não há esperança, pode parecer que não encontras realmente o que Deus quer que tu faças, não sentes a presença de Deus, não sentes essa conexão com Deus. Quero só que saibas que Deus providenciará.